Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre urbanização e industrialização na aula de geografia. Então, nosso objetivo da primeira aula é associar a industrialização à urbanização mundial e no Brasil. Qual que é a nossa habilidade? A nossa habilidade de hoje é o conhecimento, né? Quando a gente fala, pessoal, sobre urbanização e industrialização, as duas estão intrínsecas, estão ligadas, porque não se sabe direitinho quando surgiu a urbanização e a industrialização. Alguns estudiosos acreditam que elas surgiram juntos. Por quê? Nós sabemos que entre o século XVIII e o século XIX foi quando surgiu a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, a partir do momento que surgem as primeiras indústrias, há necessidade de mão de obra, né? De pessoas que vão trabalhar nessas indústrias. Então, grande parte da população, ela sai do campo e vai para as cidades trabalharem. Então, quando elas vão para as cidades, vai surgir as urbanizações, né? A urbanização é quando as pessoas começam a morar nas cidades e tem vários tipos de urbanização. Uma delas tem a urbanização controlada e tem aquela urbanização anormal, que é o que acontece nesse período. As pessoas, elas vão para as cidades, vão trabalhar nessas fábricas. Normalmente, os primeiros trabalhadores, eles vão formar residências em volta dessas fábricas para ficar mais fácil para ir trabalhar. Então, tudo isso faz com que haja uma urbanização desordenada e um crescimento cada vez maior dessas cidades. Por isso que a gente vê hoje essas cidades tão grandes e uma urbanização tão descontrolada. O que aconteceu também? Um dos motivos dessa urbanização de hoje é a industrialização. A industrialização faz com que as pessoas necessitem cada vez mais de consumir. E esse consumo faz com que necessita cada vez mais de trabalho. Então, esses trabalhadores, a necessidade de consumir faz com que mais pessoas venham trabalhar dentro da indústria. Outra coisa importante também que a gente tem que ressaltar é o que? Essa industrialização fez com que houvesse a mecanização do campo. Então, a partir do momento que o campo se mecanizou e não tem necessidade de uma mão de obra tão grande igual tinha antes, essas pessoas também vão vir para as cidades. Isso tudo vai fazer com que haja um crescimento desordenado, né? Isso vai fazer o que, gente, também? Com que hajam as favelizações. Por que será que surgiram as favelas? Normalmente, antigamente, as pessoas que trabalhavam nas indústrias, elas moravam no centro das cidades, naqueles lugares totalmente insalubres, né, que são chamados de cortiços. Mas teve um momento, principalmente no Rio de Janeiro, que eles tiveram que modernizar o centro da cidade. Então, a partir dessa modernização, que foi chamado de bota abaixo, o que eles fizeram? Eles expulsaram essas pessoas que trabalhavam nas indústrias e elas não tinham para onde ir, então elas foram obrigadas a saírem do centro da cidade e partirem para as favelas, para os morros. Então foi principalmente aí que surgiu os primeiros morros. Nós sabemos que já existiam pessoas que moravam nesses morros, que nós vamos ver lá em História, com o fim da abolição, os negros também vão morar nesses locais. Mas nesse momento da industrialização e da urbanização, não só aqui no Brasil, pessoal, mas no mundo inteiro, eles tiveram que partir para outros lugares. O centro da cidade se tornou referência principalmente de pessoas que tinham status, pessoas que tinham dinheiro e também de locais que eram lugares para ser visitados. Hoje nós sabemos que o centro da cidade são locais que eles são organizados, são lugares para as pessoas irem visitar, para as pessoas irem passear, é onde tem os shopping centers, onde tem as grandes lojas. Então foi a partir daí que surgiu essa necessidade das pessoas saírem do centro da cidade e irem para essas favelizações, para esses lugares que não eram o centro. Então, tudo isso fez com que houvesse esse crescimento
desordenado cada vez mais e essa industrialização aumentasse também cada vez mais. Então, essa industrialização fez com que houvesse também um grande êxodo rural. Esse êxodo rural fez com que houvesse o quê? Uma macrocefalia urbana. Professor, o que é isso aí? São problemas sociais e ambientais. Porque se uma cidade ela não está preparada para receber aquela quantidade populacional, com certeza vão haver problemas. Não tem como ter água, não tem como ter energia, ter esgoto para essa quantidade de pessoas, não é verdade? Então não tem como principalmente ter um sistema de saúde que consiga abarcar todas essas pessoas também, além dos problemas ambientais. O que o ser humano causa muito, gente? Causa muito lixo, né? Nós produzimos muito lixo. Então, esse lixo vai chegar um momento que ele não tem condições de ser escoado. Os poderes públicos não têm organização para que possa remanejar esses serviços de uma forma adequada. E tudo isso vai causar o quê? Problemas, né? Problemas ambientais e problemas sociais. Porque se eu vivo num lixo, se eu vivo numa bagunça com esgoto a céu aberto, com certeza nós vamos ter grandes problemas sociais. Para nós que assistimos jornal aí e tudo mais, o que a gente vê é reclamação. Reclamação do sistema de água, reclamação do sistema de energia, reclamação do sistema de esgoto, falta de abastecimento. Então, as grandes cidades, principalmente, elas sofrem bastante tudo isso aí, né? Fala-se também que até 2020, quase 900 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas, em condições precárias e moradias de habitação. Então, gente, 900 milhões de pessoas são muitas pessoas mesmo, né? Então, a gente vê também que essa industrialização, esse sistema econômico de capitalismo que a gente vive, há uma disparidade social muito grande. Então, quem é rico fica cada vez mais rico com esse sistema econômico. E quem é pobre, cada vez mais pobre. Então, os pobres são obrigados a irem morar nessas favelas de qualquer forma. E o que acontece também nessas favelas, gente? Essas casas, elas são construídas do jeito que dá lá, sem nem ter uma preocupação de ter um alicerce, de ela estar num local seguro. Então, toda vez que chove, o que a gente vê aí? São desbarrancamentos, as casas caem, né? Muitas pessoas morrem, deslizamentos de terra. Porque sempre que eu falo para vocês, as árvores são necessárias para segurar a terra. Então, se não tem arborização, se não tem organização, eu construo em qualquer lugar, a partir do momento que chove, essa terra vai se desbarrancando cada vez mais, ocasionando esse tipo de problema também. Então, urbanização e industrialização andam juntas, porque a indústria precisa de mercado consumidor e também precisa de pessoas para trabalharem nela. Então, conforme vai aumentando o consumo, vai aumentando também a necessidade da mão de obra. Então, uma está ligada à outra. E essa faz com que haja um crescimento demográfico muito desordenado e todos esses problemas serão acarretados. Então, nessa aula, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês leiam esse texto que eu estou comentando sobre ele. E na parte de baixo também desse texto tem uma geógrafa que fala sobre essa urbanização, sobre as formas de urbanização. Nós temos o crescimento demográfico, que é quando tem a taxa de natalidade, e nós temos o crescimento urbano. Temos, então, formas de crescimento diferentes, que às vezes a gente pensa que é igual, mas não é. Então, tudo isso ela vai explicar. Então, essa primeira aula, o objetivo era esse. Aí, depois que passar essa fase, nós vamos passar para a segunda aula, que o objetivo é relacionar a urbanização à industrialização no Brasil e no mundo. A nossa habilidade da segunda aula, pessoal, vai ser a argumentação. Então, eu preparei algumas perguntinhas para vocês. Eu quero que vocês, ao ver o vídeo, ler o texto e tudo mais, vocês consigam responder essas atividades. E qualquer dúvida, só me procurar no PV, só perguntar no grupo. Não tenham medo, se
nós pudermos chegar a outra conclusão também, vai ser legal, vocês podem dar o feedback devolutivo de vocês, viu? Então eu quero a participação de cada um. Quer dizer também que eu tô com muita saudade e espero que nós retornemos o mais rápido possível. Um abração.